Joaquim Alves Caetano. Eu vivia na António Serpa, desde que nasci até que me casei. E tomei aqui alguns apontamentos para avivar a memória e para focar alguns aspectos que eu acho que me marcaram nessa vivência das Avenidas Novas. E a primeira foram as cheias de 1968, salvo erro, 68, 69. Aliás, era comum, quando chovia muito, haver cheias nas Avenidas Novas. Estas foram muito mais relevantes e lembro-me perfeitamente de ver os carros a boiar e a passar na rua, vinham da Avenida República, passavam na António Serpa e seguiam pela 5 de Outubro na direção do Saldanha. É uma memória que eu tenho de ver os carros estacionados e devagarinho, com a força d'água, a começarem a andar e iam eles. Agora era comum haver cheias, eu lembro-me perfeitamente, na altura em miúdo, com 6, 7 anos, andava no lar educativo João de Deus, que era ali por trás do Sheraton, na rua Viriato, e virmos de metro e sairmos do metro e a Avenida República estar assim com 10 centímetros de água, nós todos contentes a molhar os pés. Portanto, era uma coisa comum ali nas Avenidas Novas e, curiosamente, depois destas grandes cheias é que foram tomadas medidas para resolver o problema e realmente resolver. Depois ali a nível mesmo local da António Serpa, ali que nos rodeava, lembro-me de 2 ou 3 particularidades muito engraçadas. Uma era uma loja que havia de um senhor que vendia uma série de artigos e toda a gente sabia que era contrabandista. E vendia relógios e aparelhos de rádio, não sei o quê, e toda a gente sabia que era contrabandista. Mas tinha uma loja. Tinha uma loja, vendia ao público, mas metade das coisas vinham vir de contrabando, com certeza. E era uma lojinha pequenina, ali quase a fazer esquina com a 5 de Outubro, e toda a gente sabia que ele era contrabandista. Aliás, eu tenho um relógio, um Kauni, que foi comprado no contrabandista, aqueles primeiros que apareceram com os ponteiros luminosos, que era o máximo, à noite, tinha o relógio para ver os ponteiros luminosos. Eu não me lembro o nome do homem, mas era o contrabandista, toda a gente conhecia o contrabandista, portanto é um episódio engraçado, porque era mais barato comprar lá? Era mais barato, era. E como digo, ele tinha coisas que às vezes ainda não tinham chegado a outras lojas, porque vinham de contrabando. Outra coisa que eu me lembro ali perfeitamente, que as pessoas hoje acham uma coisa impensável, mas lembro-me de ver passar o aguadeiro a vender com uma carroça com bilhas de água, a vender água fresca no verão e figos, que é figos de capa rota, que eu lembro-me perfeitamente, lembro disso, e do amolador também, que era sinal de chuva, mas lembro perfeitamente da gaita e também do pregão do amolador. Era sinal de chuva? Era, costumava-se dizer quando vinha o amolador que era sinal de chuva. E lembro-me perfeitamente dele e parar e as empregadas, as criadas, como se na época, irem com as facas e as tesouras para ele amolar. Portanto, são curiosidades que hoje são coisas que não existem em Lisboa, não é? Mas que ali em plena avenida, perto da Avenida República, que António Serpa liga à Avenida República, a 5 de Outubro, era comum, portanto eles também andavam na 5 de Outubro e na Avenida da República. Depois havia ali um marco para as pessoas daquela época, onde é hoje aquele hotel 3M, ou 3K ou 3M, ou assim, qualquer esquina, Avenida República com António Serpa. Havia aí uma pastelaria fantástica, que era a Ideal das Avenidas, que tinha uns bolos que faziam concorrência, eu sou muito goloso, fazia concorrência à Versalhes e à Ceuta, essas todas, e era conhecida a Ideal das Avenidas do Sr. Silva. Depois tinha também uma mercearia, uma drogaria, também era um marco ali para as pessoas encontrarem-se na pastelaria de esquina. Era um ponto de referência, era um hábito, eu lembro-me. Eu nunca gostei de estudar com barulho e em sítios públicos, mas lembro perfeitamente de ir à pastelaria e ver imensa gente a estudar e pessoas no café, era comum. Aliás, os cafés naquela altura tinham mesas onde as pessoas abancavam, não é como hoje que é tudo a correr ali no balcão. E a Ideal das Avenidas era uma referência, um ponto de encontro, como era uma pastelaria que havia do outro lado do Campo Pequeno, que eu também pus aqui, que era o Zé Ricardo, era uma cervejaria também, referência. Encontramos o Zé Ricardo, toda a gente sabia, né, que era o Zé Ricardo, que hoje é onde, salvo erro, onde é a padaria portuguesa, ao lado da COSEC. Sim.
E a COSEC, quando apareceu também, até pela altura do edifício e tudo, também, o José Ricardo ao lado da COSEC, toda a gente ia lá parar direitinho, não tinha nada que enganar. E era, juntamente com a pastelaria de 2000, não sei o que, cá do outro lado do Campo Pequeno, 2 pontos de encontro das pessoas que iam às corridas de touros. Até porque era uma cervejaria mesmo típica, era cervejaria. E costumava ir às corridas de touros? Costumava. E ainda vai ou já não? Vou pouco, mas vou, gosto. E vê-se uma diferença? Ai, sim! Mas gosto. Acho que hoje há um público mais diverso do que na altura. Na altura talvez fossem pessoas mais ligadas ao ambiente em si, ou familiares, sei lá, de focados, de trabalho, e os aficionados que sempre ouvem todos os estratos sociais. Hoje acho que é uma coisa muito mais corrente. Vai ser uma corrida de touros como se vai a outro espetáculo qualquer. As pessoas gostam de ir e fica bem a ir. Aqueles que não são contra, claro. Os que são contra não vão de qualquer maneira. Claro. Mas nesse aspecto acho que vai mais gente hoje do que. Mas eu lembro perfeitamente ir ao Campo Pequeno e estar cheio. Completamente cheio. E a praça em si era diferente, não é? À volta da praça do Campo Pequeno. Não era nada como é hoje, aquilo era estrada circundante. Aliás, era onde se faziam os exames de condução. Eu fiz exame de condução, foi os carros saíam. As provas de código eram feitas dentro do carro, estacionado ali à volta do Campo Pequeno, e depois, se o examinador mandasse arrancar, era sinal que tínhamos passado a prova, o exame do código. Era outra das particularidades que eu tinha aqui no Campo Pequeno, exame de carta de condução. E, portanto, aquilo havia trânsito à volta, e houve várias coisas curiosas. Houve uma história de um ciclista que andou 24 horas à volta da praça do Campo Pequeno para bater um recorde, uma coisa qualquer. Lembro-me perfeitamente disso. Aquilo não tinha nada a ver, havia ali uma circulação que hoje não existe. Já havia o jardim e o parque, aquela coisa toda, mas havia trânsito à volta do Campo Pequeno. O mercearia ia à casa, não é? As pessoas, o mercearia com o livrinho, encomendava-se, voltava, depois voltava com as compras. Era uma coisa que também era comum. Havia muito mais moradias do que há hoje. Ainda me lembro muito ali nas Avenidas Novas de haver moradias. Nós próprios morávamos numa moradia, onde é hoje o Hotel Berna. E, portanto, era totalmente diferente do que é hoje. Os prédios eram mais baixos, portanto, era um ambiente mais... E a história dessa casa, desculpe só interromper, foram viver para essa casa, já estava construída? Já. Houve um plano? Não, a casa foi comprada já construída. Foi comprada nos anos 50, porque a minha irmã é mais velha que eu, nasceu em 53, e portanto os meus pais casaram para aí em 52, ou 51, assim uma coisa, e foram morar para lá. Portanto a casa é uma casa dos anos 50. Era uma moradia muito grande, e fizeram uma obra em que, ver se eu consigo explicar, quando se entrava à porta da rua, tinha um hall, depois tinha umas escadas e tinha um segundo hall, tinha assim uma porta de paravento. E esse segundo hall continuava a ser tudo comum, mas dividimos o acesso do resto de chão e o primeiro andar, quer dizer, as escadas para o primeiro andar, quando se subiu ao hall, estavam abertas, depois tinha uma porta no primeiro andar, tinha uma porta no resto de chão e uma porta para a cave. No resto de chão ficou a viver a minha avó, a Berta Rosa Limpa, à altura do Pantagruel, e com o meu tio Jorge, que era solteirão, o Jorge Gomes do Canto, e nós vivíamos no primeiro andar. Na cave, durante muitos anos, foram os escritórios da maior fábrica de produtos de beleza que havia em Portugal, que era a Taber. Cujo nome era o contrário de Berta, porque o nome da minha avó era Berta com TH. Portanto, não era bem o contrário, era o posto THA e depois o Ber, Taber, por isso é que aquilo se chamava Taber.
Portanto, nós vivíamos todos na mesma casa, que circulávamos, entrávamos pela porta como se fosse para entrar num quarto. Eu descia as escadas, abria a porta, entrava, e vice-versa, eles iam lá acima. E era um corrupio, sobretudo na altura em que estavam a fazer revisões do livro, era um corrupio de ir lá acima, o meu tio ou a minha avó, porque tinham feito uma receita ótima e tinha ficado ali, tinha resultado lindamente, ou porque tinham corrigido uma receita, ou porque alguém lhes tinha dado. Enfim, aquilo era um corrupio sempre, porque todas as receitas do Pantagruel eram experimentadas. Não houve uma única receita publicada que não tivesse sido experimentada. E, portanto, aquilo naquela altura que havia revisões era um corrupio entre o resto do chão e o primeiro andar, a fazer receitas e para cima e para baixo. E eu tinha um irmão gêmeo que infelizmente já morreu, e também era guloso, e nós vinhamos da escola nessa altura, quando eram as experiências da parte dos doces, nós íamos sempre a correr do colégio todos contentes, tipo, o que é que há hoje para experimentar? Era muito giro. Quanto tempo é que foi esse período de revisão? Houve vários. Fossem cada edição tinha uma revisão? Cada não, mas eu lembro-me pelo menos dois ou três períodos distintos em que foram feitas revisões do livro, até porque houve várias edições do livro, em termos até de formato. Há o formato clássico, que é o que existe hoje, que é o calhamaço, não é? Depois houve uma altura que foram feitos em 2 volumes e até uma altura que foram em 3 volumes. Nessas alturas houve sempre revisões, foram postas receitas, tiradas outras. Hoje é a edição que salvo erro, tem mais receitas, são 5.000, houve edições com 3.000, outras com 3.500. Mas era um movimento na casa muito giro. Convidavam-se amigos para ir lá almoçar e jantar, não sei o que era para também dar opinião, não sei só a nossa opinião. As receitas não eram todas da minha avó. Aliás, o livro nasceu com a compilação de receitas que lhe davam e outras que ela ia arranjando. Ela, como conta na primeira edição, ela casou sem saber estrelar um ovo. Mas depois sentia-se mal, que ela casou de calções, casou com 15 anos. E depois sentia-se pessimamente de dar ordens às criadas para fazer qualquer coisa e ela não sabia, começou a chegar aqui uma vergonha, então começou a se interessar por cozinha. Começou a fazer receitas e coisas e tal. Mas organizava aquilo também em caderninhos, que eu tenho esses caderninhos, organizava. E houve um dia as amigas começaram a dizer: mas isto é um livro, isto está tão bem, porque é que não fazes mulher? Disparado. Que ideia tão estúpida. Não, faz. Tanto insistiram que ela acabou por fazer, pronto, e foi um sucesso que dura até hoje. E pronto, ao longo da vida foram sempre inventando receitas, recolhendo receitas. Ela ia a qualquer lado, se gostava de uma coisa, pedia para falar com o chefe e disse assim: como é que fez isto? O meu tio ainda era mais impressionante porque conseguia detectar pelo paladar o que é que as coisas tinham. Era uma vivência gira. Depois a António Serpa tinha uma bomba de gasolina que hoje ainda existe, que também era um marco, porque era das poucas bombas de gasolina que funcionavam em Lisboa 24 horas por dia. Portanto, toda a gente conhecia a bomba da António Serpa. Quando nós começámos a ter carta e aquelas coisas, os amigos da minha irmã, que é mais velha, toda a gente conhecia a António Serpa por causa da bomba de gasolina, porque era ali uma referência, que era onde se podia pôr gasolina às 2 da manhã e às 3 da manhã. Era giro. Depois havia ali outras coisas engraçadas, que era... engraçadas não, foram pontos de referência. O Cinema Berna e o 444, que hoje já não existe, não é? Eram referências para a lei monumental, obviamente. Esse era um must de Lisboa. O Queixal, quando apareceu, também era uma referência, porque foi dos primeiros sítios onde houve ensino noturno. Portanto, o Queixal foi assim, um boom e uma coisa que também toda a gente conhecia. O Académico, também, claro. A Versalhes, isso não vale a pena falar, porque toda a gente sabe isso. Depois na António Serpa, também na António Serpa, porque na António Serpa havia uma sede da Legião Portuguesa mesmo em frente à nossa casa, que eu só me apercebi disso no dia 25 de Abril.
Nunca. Havia lá umas bandeiras, mas não ligava nada àquilo. Só no dia 25 de abril é que percebi que aquilo era a Legião, porque depois houve ali um grande burburinho, dia 25 não, dia 26 para aí, assim, é que houve ali um grande burburinho, é que eu percebi, e foi onde foi a primeira sede do PCP em Lisboa. Que ainda hoje eles têm aquilo alugado, ficaram com essas instalações da antiga Legião. Portanto, passou também a ser uma referência a António Serpa, porque toda a sede do PC era uma referência, toda a gente sabia e localizava por ser lá com a bomba de gasolina. A bomba de gasolina e a sede do PC, toda a gente. E realmente a António Serpa tinha um estatuto das pessoas, acho que era das ruas mais conhecidas naquela geração, por causa da bomba e depois por causa da sede do PC. Depois apareceu o Apolo 70, nos anos 70. Também foi um marco ali, tinha o bowling, que era também uma novidade em Lisboa, o pessoal via em Cascais no antigo Estoril Sol, e foi um marco em Lisboa também o Apolo 70, e acho que foi o primeiro, não sei se foi o primeiro, se foi o segundo centro comercial em Lisboa. O primeiro acho que foi na Avenida de Roma, sim, acho que é o segundo. Noite e Dia. E era uma referência ao Apolo 70, era indiscutivelmente durante costumavam ir muitas vezes. Sim, era mesmo nas traseiras da nossa casa. No jardim da nossa casa havia umas casas que servia de arrumos, e nós, se encostássemos o ouvido, ouvíamos o cinema, porque o cinema colava com a parede, com a extrema do jardim da nossa casa. Portanto, nós saímos, dávamos a volta, eu fartei-me de ir ao Apolo, imensas vezes, para o bowling e para o cinema, que durante muitos anos teve cinema e o bowling. Portanto, o Apolo também passou a ser uma grande referência de Lisboa durante muitos anos. Aquela avenida que é onde há hoje a Marconi, que vai de 5 de outubro para lá para cima, para o Hospital de Santa Maria, que eram tudo terrenos baldios. Nós tínhamos o cão, apesar de ter jardim, íamos passear o cão e íamos passear para aí o cão. A 5 de outubro, que se estreitava ali onde hoje passa e passava a linha do comboio. A 5 de outubro ali estreitava imenso e era assim. É um túnel. Era um túnel, que a linha de comboio por cima, só passava um carro de cada vez. Mas nós, para a esquerda, a 5 de outubro continuava, né? Para a esquerda era tudo terrenos baldios. A primeira coisa que eu lembro de construírem ali, aquilo nem sequer tinha ligação ao bairro Santos. Não tinha? Não tinha a ligação ao bairro Santos, era feita só pela antiga 28 de Maio, que é agora as Forças Armadas, e pela Praça de Espanha, não é? Aquela ligação a 5 de outubro não existia mesmo. Não existia. A primeira grande construção que foi ali feita foi aqueles prédios do Gemini. Uma série de tempo foi conhecido, mas depois morreu. Portanto, nessa altura depois abriram a avenida, depois apareceu tudo, apareceu a Marconi, aquilo era completamente baldio. Mas havia ali para as pessoas que moravam, havia assim uns pontos de referência, ali na esquina onde é hoje o Optilux, salvo erro, que é na esquina da 5 de outubro, com Barbosa do Cás, exatamente, com a Barbosa do Cás, havia uma papelaria que era a Perdiz, e para os miúdos era um fascínio, porque numa das montras tinha sempre exposta, a montra toda era exposta com as miniaturas dos Cogitóis e dos Dinquitóis, e não sei o quê. Portanto, era o fascínio dos miúdos. As pessoas iam ali, nós íamos para ali miúdos, espreitar a montra, e era 17.500, muito caros. Os putos, para juntar 10 putos, tinha que ser ali um trabalhão para conseguir comprar uma miniatura, mas eu lembro de me encontrar com o meu irmão, depois encontrava lá outros miúdos, depois falávamos, já tens este? Era assim um marco ali nas pessoas que viviam ali. Na Avenida de Berna também houve uma cervejaria-restaurante que foram durante muitos anos um grande ponto de referência, que era o Paco e o Paquito. O Paco, quando apareceu, foi uma cervejaria que durante muitos anos ponto de referência de Lisboa.
nós não íamos lá porque aquilo era caro, mas a geração dos nossos pais, nós ouvíamos eles todos, que ia tudo ao parque. Eu acho que fechou agora há muito pouco tempo. O parque existia até... Sim. Ali, sim. É, perto da Gulbenkian. Ainda está. Está. É que eu teria para ser lá e vi aquilo fechado e até que não tem hora. Sim, mas ainda está. Ainda está. Pronto. Isso foi durante muitos anos um ponto de referência também ali nas Avenidas Novas. Obviamente a Gulbenkian. Gulbenkian, sobretudo a nível dos jardins. Eu lembro perfeitamente nós íamos para os jardins da Gulbenkian. Íamos mais para os jardins do que propriamente para a Gulbenkian no vertente cultural. Isto é miúdos, não é? Mais tarde, depois a pessoa começa a ter outros interesses e, obviamente, que funciona a Gulbenkian na vertente cultural. Mas em miúdos eu lembro perfeitamente, ias assim, bora para a Gulbenkian, e estávamos ali, íamos ao cafezinho e tal, estávamos ali a apanhar sol. Havia gente que ia para lá estudar. Lembro perfeitamente ver gente lá estudar. Eu não fazia muito porque não dava comigo eu sempre gostei de estudar com calma. Mas lembro-me perfeitamente de ver imensa gente a estudar nos jardins da Gulbenkian. Depois na Avenida de Berno também havia um ponto de referência que era o famoso DRM, onde é hoje a faculdade, não é? Que era onde nós íamos dar o nome para a tropa e tratar das coisas todas militares, e pedir autorizações para sair de todo o país, que era possível autorização militar para sair do país a partir dos 18 anos, ou 17 anos. Mas ainda se lembra dos militares no edifício mesmo da faculdade? Sim, Trem alto? Sim, perfeitamente. Aquilo era um quartel. O DRM era onde é o edifício, não era para aí que nós entrávamos, não entrávamos pelo quartel em si, entrávamos pelo edifício, mas lembro perfeitamente do quartel. Sim, eles estiveram lá até muito depois do 25 de abril, uns bons anos. Sim, a faculdade foi para lá em 77. Pois, ainda estiveram lá pelo menos depois, 12 anos pelo menos, lembro perfeitamente Sim, o DRM continua a funcionar. Sim, até muito tarde. o DRM continua a funcionar até muito tarde. Para os golosos, ali na Avenida de Berno Fantástica, que era uma fábrica de gelados, que eu descobri outro dia onde é que está agora. Está ali no Arco do Cego, não está? Na Filipa de Viena. Eu também passei lá e reparei. Eu ando a pé, eu gosto imenso de andar a pé, e outro dia vinha das Olaias a pé, e vim por ali e de repente vejo a antiga fábrica de gelados. Eu disse, tenho que vir aqui comer uns gelados. Eram gelados italianos, eram uns italianos que tinham uma loja nos restauradores, do lado do Éden, que depois faz assim aquela esquina, não é? Antes de passar para o Recio, para a estação dos comboios, e depois faz assim. E era aí, ao lado ali onde há um armeiro, ou assim, uma coisa qualquer, era aí, eles tinham aí a loja, mas a fábrica era ali na Avenida de Berno, onde é hoje a embaixada do Moçambique. Era nesse prédio, passava-se assim um túnel que eu disse, tão bons como os de Santiago. Eram ótimos. Eu lembro-me que o café operado à garganta, era uma delícia, assim, e o dono da fábrica, que era italiano, e a minha avó Berta tem ascendência italiana. E depois, ainda por cima, com os culinários, dava-se muito bem com o senhor, e então, quando eu estava, os netos tinham sido operados à garganta, eu que mandava lá entregar as coisas aos netos da Dona Berta, mas vinham assim umas caixas, naquela altura não havia bem caixas térmicas, mas aquilo vinha lá embarulhado, que eu não sei aqui, já não me lembro, mas dando vir assim os grandes baldes gelados e eu radiante, porque aquilo eram mesmo bons os gelados, eram ótimos. Quando vinham esses baldes de coisa, metia-se lá no congelador, na altura nem havia arcas, eu acho, era só mesmo no congelador frigorífico, acho que ainda não havia arcas nessa altura. Punha-se lá no congelador de frigorífico e pronto. E lá íamos lá para o resto de chão, se não cabia tudo no primeiro andar, iam para o resto de chão. E lá nos chafávamos com isso. Lá em casa faziam gelados também, claro, obviamente. Não me lembro de umas formas que tinham um pauzinho e tudo, formas em plástico, e de se fazer gelados lá em casa. Outra referência da António Serpa era uma praça de táxis que havia e uma garagem da GNR. Na António Serpa, do lado contrário à bomba, o último edifício onde agora há
onde agora há uma loja, não sei bem o que, mas tem assim um painel todo em vidro, era uma garagem da GNR, onde a GNR guardava carros, mas tinha sempre lá gente. E aí, nesse último troço do passeio, havia uma praça de táxis, aquelas ainda com telefone, que a pessoa telefonava. Portanto, era também um ponto de referência à paragem de táxis da António Serpa. O Mental, pois, o Mental era assim um must, onde toda a gente ali ia ao cinema, né? Onde eu via Sylvie Vartan, era muito miúdo, e nós temos uns primos ingleses, do lado da minha avó, Berta, que ela tinha um primo direito, que um dos filhos era músico, também já morreu, que era o Ian, fez parte de um grupo, que era o Tony Jackson Group, em Inglaterra, ele vivia em Inglaterra, cujos EPs hoje valem uma fortuna. Eu não sabia, outra dia soube. Sobretudo um EP que eles gravaram cá em Portugal. E eles vieram cá atuar ao Monumental, no mesmo espetáculo com a Sylvie Vartan. Uma parte era a Sylvie Vartan e outra era o Tony Jackson Group. Uau. Bom, onde é que eles assentaram arraiais para ensaiar? Não sei, em casa da minha avó, no resto do chão. A sala, lá se arredaram as coisas da sala, tenho fotografias disso. E eles então ensaiavam lá, quando eles não estavam lá, eu e o meu irmão íamos para lá bater na bateria, todos contentes. Bem, e aquilo, a certa altura, claro, que a barulheira era enorme, não é? As pessoas passavam na rua e paravam. O que é que seria o barulho? O que é que seria este barulho? O que é que estaria a acontecer? E então, por inerência disso, nós fomos aos bastidores do Monumental. Eu tive o privilégio de dar 2 beijinhos à Sylvie Vartan. Vamos para aí 2 meses sem lavar a cara. Foi uma emoção enorme, não é? Na época, está a ver, eu tinha, pai, sei lá, 8 anos, 9 anos, quando isto aconteceu. Foi uma excitação para mostrar aos nossos amigos os autógrafos da Sylvie Vartan. Já não tem esses... Tem, ainda tem guardado? Se procurarem, encontro. Podíamos digitalizar, era engraçado. Se eu procurar, eu vou tentar encontrar. Tenho de certeza, não sei bem onde, deve estar na arrecadação em algum lado, mas tenho lá, e dos membros do Tony Jackson Group, e isso tenho guardado. Foi uma emoção enorme. E o Mental, pois, lembro-me de espetáculos que, obviamente, que eu não fui assistir, não tinha idade, mas era assim um marco de coisa. O que é que eu posso aqui depois escrever? O que é que eu saltei aqui? Que ainda lhe posso assim dizer mais académica, e pronto, e não tenho assim muito mais. Agora, dali para outras ligações, como estava a falar há bocado. A maior parte das pessoas ali, ou que viviam naquela zona, que andavam no liceu, passaram aí para o Padre António Vieira, quando abriu o Padre António Vieira em Alvalade. Portanto, havia uma grande ligação com o Padre António Vieira. Também havia quem fosse para o Camões, e eram assim, os 2 liceus masculinos. Os femininos eram a Dona Leonor e o Filipe de Lancastre. Portanto, isso depois criava ligações. Aliás, havia muita ligação das Avenidas Novas com o bairro de Alvalade, sobretudo por causa da Avenida de Roma. A Avenida de Roma era assim um ponto de referência onde toda a gente ia, por causa de Vavá, da Roma, daquelas coisas todas, os tipos das motas que andavam ali a acelerar para trás e para a frente. Então a gente, nós miúdos, fascinados a ver aqueles montões ali a acelerar. Portanto, havia uma grande ligação com Alvalade, sobretudo com a Avenida de Roma. Houve sempre. Depois havia pessoas que andavam em colégios particulares, e depois cada um ia, enfim, havia o académico, que era ali, mas depois havia o Balsacina, Manuel Bernardo, São João de Mas era percurso de vida. Ligação, eu acho que ligação, na minha geração, havia uma forte ligação com a Avenida de Roma. Isso era talvez o ponto de Lisboa onde havia mais ligação e uma referência forte era com a Avenida de Roma. A Baixa, nós íamos à Baixa às compras, não é? A maior parte das compras eram feitas na Baixa, até porque havia lojas
referência, os Porfírios, por exemplo, lembro que era uma coisa, os Porfírios. Depois também, a certa altura, começaram a aparecer lojas na Avenida de Roma também e na Guerra Junqueiro, que eram lojas de referência. Mas não se ia para a Baixa como se vai hoje. Quer dizer, nós, os nossos pais iam porque havia essa cultura. Nós não, nós realmente íamos lá fazer compras. Havia mais uma cultura de bairro, mais uma cultura de bairro, sim, sem dúvida alguma. Faziam as coisas assim próximo, perto. Sim. Mas estudou aqui também? Eu estudei aqui só não. no liceu. A faculdade fiz fora, porque em 75 fui para a Espanha. E o que é que estudou? Gestão. Mas as pessoas faziam muita vida, quando nós íamos aos cinemas e tudo, era São Jorge, aí sim, São Jorge, Tivoli, lá para baixo o Éden, o Condes, também eram os cinemas que existiam e passavam os filmes, não é? Mas depois o Monumental, obviamente, claro, como é que é, depois o 444, o Berna, lembro-me perfeitamente, quando apareceram esses cinemas, para nós era ótimo, que íamos a pé, vinhamos a pé. Pois. Então, mas sente que depois, então, as Avenidas Novas constituíram-se como uma espécie de novo espaço cultural também para a população mais jovem, sobretudo, já muito diferente dos seus pais? Ou sim, da sua irmã mais velha? Sim, de certa maneira sim, porque começou a aparecer uma série de coisas que fazia com que se ficasse mais cingido. Até porque muitas vezes nos cinemas nós já sabíamos que se o filme não estreava no Berna, se estreava, por exemplo, no São Jorge, mas depois ia parar ao Berna, portanto estávamos a ter que ir lá para baixo e apanhar o metro e gastar mais dinheiro, porque as semanadas eram curtas, portanto e ali era bom, que era mais barato, porque havia diferença de preços nos cinemas, não era diferente ir ao Berna ou ir ao São Jorge, era mais barato no Berna, os cinemas de segundo plano eram mais baratos que os cinemas, o Monumental, o São Jorge, Tivoli, eram cinemas de primeira, era mais caro, não é? Mesmo os bilhetes mais baratos, porque naquela altura havia plateia, primeiro balcão, segundo balcão, comparativamente, nós no Berna, que salvo erro, só tinha plateia, não tinha primeiro balcão, salvo erro, já não me lembro. 444, certeza que era só plateia. Depois apareceu o quarteto também, que foi uma revolução enorme, não sei se o quarteto ainda está inserido nas Avenidas Novas ou se é ali na fronteira Avenidas Novas, bairro de Alvalade. Sim, há alguma dinâmica. Mas para nós, lá está, nós continuávamos a ir a pé para o quarteto e o quarteto foi uma revolução extraordinária, até porque começou a ter filmes fora de horas, não é? O cinema à meia-noite, foi o primeiro local onde houve sessões à meia-noite de cinema e os primeiros cinemas a ter lugares não marcados. Foi realmente uma revolução na indústria cinematográfica de Lisboa e foi o quarteto também realmente um marco importante. Portanto, começou a aparecer uma série de espaços que culturalmente e de certa maneira também o aparecimento deste tipo de cinemas mais pequeninos e com preços mais acessíveis, não é? Também permitiu que nós iríamos mais vezes ao cinema e eu vou muitas vezes às avenidas novas, porque há uma ou duas coisas que o Campo Pequeno, Versalhes, o Gulbenkian, são espaços que eu ainda hoje... Eu gosto de ir às avenidas novas, até porque mais tarde eu, durante uma época da minha vida, voltei a viver nas Avenidas Novas, no 5 de Outubro. E, portanto, é um bairro, é uma zona que eu gosto imenso. E considero uma das zonas melhores para se viver em Lisboa. É pena ter deixado de haver muito comércio local, tem desaparecido, infelizmente. Mas tirando isso, acho que é uma zona fantástica para morar, porque à noite e ao fim de semana é paz total, não é? Não há confusão nenhuma, é uma tranquilidade fantástica. Durante o dia a pessoa não está em casa, pode ver o trânsito que houver, que é indiferente, não é? Sim. Mas à noite é otimamente bem servido de transporte, sempre foi. Sempre foi, isso era uma grande vantagem ali das Avenidas Novas, porque a Avenida República tinha autocarros para toda a zona de Lisboa. Eu joguei rugby no Codul
E quando não ia a pé, havia autocarros diretos e para a Lapa e para todo lado, não é? Para a Baixa, para o Castoré.